Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuir com seus conhecimentos e as suas experiências de vida. Enfim, trazer conhecimento e somar esse conhecimento a você que está aí nos assistindo. E olha a prosa de hoje, uma prosa fantástica, rastreabilidade na cadeia produtiva de alimentos. A globalização das cadeias produtivas, surtos de doenças transmitidas por alimentos e a crescente demanda de segurança alimentar dos consumidores e dos reguladores têm aumentado a preocupação com a rastreabilidade alimentar. A necessidade de retirar rapidamente produtos do mercado que são inseguros é essencial para proteger a saúde pública. As soluções de rastreabilidade de alimentos ajudam a atender a essa necessidade particular. O grande número de organizações envolvidas no ecossistema e a vulnerabilidade da segurança alimentar no setor de alimentos frescos e industrializados, juntamente com a fraude alimentar, aumentaram a demanda por transparência e segurança nas cadeias de fornecimento alimentícia responsáveis por alimentar pessoas e animais. A rastreabilidade proativa pode trazer maior visibilidade na cadeia e evitar que contaminações venham a ocorrer. Nós vamos refletir sobre este tema fantástico aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Fábio Facchini, que está lá em Campinas. Olha só que honra receber aqui para a Prosa com Bertaglia o meu amigo Fábio Facchini. Fábio, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Ô, Bertaglia, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e é muito bom estar aqui com você. Que bacana, meu caro. E vamos pedir para o pessoal que está chegando aí para a prosa, para eles irem curtindo, se inscreverem no canal e acionar lá o sininho para que sejam notificados, porque nós temos mais de 430 prosas aqui no canal, ô Fábio, todas elas versando sobre assuntos de negócios. Então nós falamos sobre supply chain, logística, tecnologia, liderança, compras, RH, puxa, uma infinidade de assuntos aí. Meu amigo, me fala um pouquinho de você. Quem é o Fábio Facchini? Bom, Bertaglia, Fábio Facchini é pai do Gabriel, esposo da Vanessa, um curioso das tecnologias, amante da área área industrial e área de operações. Sou administrador de formação, especialista em logística e mestre em engenharia de produção. Professor da PUC e ainda a gente dá umas pinceladas em algumas outras coisas aí de vez em quando. Olha só que bacana, meu caro. Esse assunto aqui, o Facchini, é um assunto extremamente relevante e importante na sociedade de hoje, porque trata temas que têm uma conexão muito forte aí com o ESG, que é meio ambiente, sustentabilidade, lado social e também modelo de governança. Eu queria que você contextualizasse um pouco esse tema da rastreabilidade e por que é tão importante, Fábio. Rastreabilidade, Bertaglia, apesar da gente ter uma cadeia produtiva longa, né, se a gente for pensar em alimento de maneira geral, desde o campo, desde a semeadura até a colheita, pós-porteira, em processamento e a venda para o consumidor, ela traz muito da segurança do que você está comendo, a procedência do que você está comendo, se alimentando ou dando para o seu pet. Mas mais do que tudo, tem a ver com saúde, né? Então, se a gente não conhece de onde vêm as coisas, das origens e tudo mais, a gente corre um risco bastante grande de estar ou se alimentando de produtos de lugares impróprios ou até de coisas impróprias, né? E ela se torna cada vez mais importante dada a necessidade de transparência entre os vários elos da cadeia produtiva. Então, o consumidor conseguir enxergar todas essas etapas de processo, o como é feito, quando é feito, quanto é feito, e as origens e todas as etapas de processo produtivo, eles trazem essa segurança de que está se alimentando de um produto que não está vindo de uma área de desmatamento, ou então um emprego ilegal de pessoa, ou ainda um processo descontrolado, ou coisa do tipo que poderia vir a comprometer a saúde dela ou de alguém da família.
Olha que bacana, é um assunto realmente bastante interessante e importante. Como é que funciona a rastreabilidade de alimentos? Fala um pouquinho mais para a gente, Facchini. O Bertalha, aqui no Brasil, a gente tem dois organismos que fazem a legislação e também tomam conta da fiscalização disso tudo. Então, a gente tem a Anvisa e nós temos o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, e aí toda a sua cadeia e organismos que estão agregados a ele. Os CATs da vida, que são os organismos que fazem a parte de segurança e vigilância alimentar e tudo mais. Mas a rastreabilidade, normalmente, ela é regida por algumas instruções normativas e resoluções colegiadas, que a gente chama de RDCs. Então, os dois organismos são responsáveis por estruturar todas as leis e normas e regras que uma cadeia produtiva, seja ela alimentícia, ou farmacêutica, ou cosmética, ou de uso pessoal, tem que seguir e registrar ao longo de todo o processo produtivo. Então, cada empresa, cada elo da cadeia produtiva faz lá os seus registros em conformidade com essas instruções normativas ou essas resoluções colegiadas que a gente denomina de RDCs. Bacana, bacana. E aí, qual a conexão que essas normas ou essas leis teriam, por exemplo, com o conceito da ISO? Então, existem algumas ISOs, que é a série 20.000, 22.000, que elas regem mais ou menos as boas práticas de processo alimentício ou farmacêutico ou da cadeia produtiva. Produção de embalagem, produção de ingrediente, tudo mais. No Brasil, para as multinacionais, a gente já tem um nível de maturidade bastante elevado de utilização das normas ISO. Mas se a gente pensar que 85% de tudo que a gente come vem da agricultura familiar ou da agroindústria familiar de pequeno porte, muitas dessas empresas não têm nem o acesso e muitas vezes nem sabem a existência dessas ISOs que poderiam estar colaborando para a melhoria do processo produtivo ou da rastreabilidade do processo produtivo. Acaba ficando muito, vamos pensar assim, se fôssemos pensar num processo gradativo de evolução do processo de controle e rastreabilidade, a gente fica meio que nos primeiros degraus ali, seguindo o que a lei manda. Né? E aí a gente tem algumas outras coisas ligadas à fiscalização e coisas do tipo. Então, as ISOs, existe uma série ISO 22000 que rege muito a questão tanto de todos os registros e da segurança e de rastreabilidade da cadeia produtiva, como do retorno dela também. Mas aqui, tirando as multinacionais, a gente tem muito pouca aplicação dessas normas, infelizmente. Entendi, entendi. E aí, logicamente, nós vamos trazer alguns exemplos posteriormente, o Facchini, de problemas que nós encontramos no mercado com relação principalmente a essa parte de recall, de rastreabilidade. Eu já estou aqui de alguma maneira já cantando um pouquinho do que nós vamos falar depois, né? Mas antes disso, eu queria explorar um assunto que eu acredito seja bastante pertinente aqui, porque, logicamente, você definiu a rastreabilidade, falou de algumas condições em termos de processo, falou de legislação e tal. Eu queria, antes de entrar nos exemplos que nós encontramos no mercado, falar um pouquinho das principais dificuldades que existem, o Facchini, no contexto de realizar a rastreabilidade. A gente fala muito que a tecnologia auxilia, tal, mas existe todo um processo até antes da tecnologia que precisa de alguma maneira ser respeitado para depois entrar na tecnologia. Então, qual seria a maior dificuldade ou quais as maiores dificuldades? Não necessariamente a gente vai ter uma só na sua visão aí com relação à rastreabilidade na cadeia produtiva de alimentos, ou Facchini. Vamos primeiro falar assim, talvez o primeiro grande movimento de rastreabilidade, vamos falar assim, governamental e legislativo, foi a cadeia produtiva da carne. Então, a carne já é obrigada a ter lá o QR Code, onde o consumidor consegue já fazer essa rastreabilidade. Ela ainda foi muito pouco explorada e anunciada para o uso da nossa, vamos falar assim, das pessoas comuns. Na sequência, veio a Instrução Normativa número 2, colegiada Anvisa-MAPA, que obrigou a toda a cadeia de hortifruti, tubérculos, frutas, verduras e legumes, a necessidade de liberação de um QR Code para que as pessoas comuns pudessem, na gôndola de um hortifruti, conseguir acessar como aquele alimento foi produzido. Aí tem o caderno do produtor, onde que ele vai fazer os seus registros. Onde que está o grande desafio disso tudo? Quando a gente olha para a cadeia produtiva, nós estamos falando muitas vezes que nós temos alguns agricultores que estão em zonas rurais, muitas vezes com uma dificuldade muito grande de acesso à informação, e que faz lá a sua pequena plantação, utiliza ou não coisas que
aditivos ou fertilizantes ou adubos que poderiam ou não estar rastreado ou não rastreado pelos órgãos fiscalizadores. E a dificuldade está em, primeiro, fazer os registros da forma que precisam, e eu não estou falando da tecnologia aqui ainda, mas as anotações devidas. Nós muitas vezes não estamos falando de pessoas que não têm escolaridade. Nós estamos falando de pessoas que não vai ter acesso a um link, a um sinal de 3G, 2G, 4G, 5G, que seja o caso, não tem acesso muitas vezes ao conhecimento das leis e normas de como poderia fazer uma boa prática de controle do seu processo produtivo. Quando a gente vai para a agroindústria, vamos falar de cooperativas ou a própria agroindústria familiar, muitas vezes ele faz alguma coisa muito artesanal e esse artesanato também não necessariamente, esse processo artesanal não necessariamente tem todos os registros específicos de conhecimento necessário para a realização desses registros. E onde que está a maior dificuldade? A integração dos elos. Então, muitas vezes, o produtor até consegue fazer um bom controle do seu processo, a agroindústria consegue fazer um bom controle do seu processo, o varejista, o hortifruti lá, consegue conservar aquilo da maneira como deve, mas a integração, ela muitas vezes não acontece. Muita ou talvez a grande maioria das vezes não acontece. Então, essa integração da rastreabilidade de todos os elos, olhando de trás para frente, vamos dizer assim, do olhar do consumidor até o produtor, a gente não consegue fazer essa junção, fica tudo separado em si. E essa é a grande dificuldade, né? Ou seja, embora nós falemos aqui das grandes empresas que de alguma maneira têm uma atividade formal, mais formalizada, nós temos outras também que são informais, né? E então nós temos essa dificuldade. E você sabe que recentemente nós fizemos também uma prosa com a Lucimeira Sola, onde nós falamos da rastreabilidade na cadeia farmacêutica, que também tem as suas dificuldades, os seus desafios, e são grandes, principalmente dessa parte de serialização, né, de sequenciamento. Então tem aí alguns desafios muito interessantes. Meu amigo Facchini, vamos fazer o seguinte, nós estamos chegando aqui ao final do primeiro tempo da nossa prosa, e tem assunto interessantíssimo aí no segundo tempo da prosa, até para a gente desvendar algumas coisas em termos de problemas com contaminação de alimentos no mercado. A gente vai trazer alguns exemplos e por que então tal exigência de se fazer a rastreabilidade. Olha só que prosa fantástica, muito bacana, Facchini. Gratidão enorme pela sua presença aqui em trazer a sua contribuição aqui para a Prosa com Bertaglia, ao compartilhar do seu conhecimento um tema bastante importante e logicamente tem muita informalidade e alinhado à informalidade muitos desafios que você já comentou aí. Mas um outro lado para ser explorado, o Facchini, quais são os principais benefícios da rastreabilidade nesse contexto todo que nós estamos trazendo aqui? Vamos lá. Eu vou separar os benefícios em dois. Primeiro, o benefício para o consumidor. Então, a gente tem um benefício direto para o consumidor, que é ter consigo a segurança e a garantia daquilo que ele está consumindo, saber suas origens e a forma com que aquilo foi produzido. Esse talvez seja o maior benefício direto. O segundo benefício é de controle produtivo, Bertaglia. A gente consegue, quando a gente tem um processo de rastreabilidade maduro e integrado, a gente não separa tanto em silos ou em organizações ou em elos, e a gente consegue ter uma operação mais fluida. E a gente consegue ter alguns controles, muitas vezes até em tempo real. Então, quantidade produzida, qualidade, número de lote, frações desse lote, análises que foram realizadas, então a gente consegue encurtar o caminho e melhorar a qualidade das informações. Então, numa era da informação, ter informação em tempo real é um negócio interessante. Então, a integração das informações, a integração e fazer essa rastreabilidade, a garantia, a transparência entre os elos, traz dois benefícios: o direto para o consumidor e o indireto, que é para a agroindústria, para o varejo, para a distribuição, para o próprio fabricante, de feedback imediato de todo aquele processo que ele está fazendo. Então, a rastreabilidade tem essas duas vertentes de benefícios aí. Bacana, interessantíssimo esse aspecto aí. E aí eu gostaria de adentrar agora, o Facchini. Basicamente, tem alguns casos na internet, nós vamos trazer esses casos aqui, nós não vamos trazer casos particulares que não tenham sido divulgados e também não vamos citar nomes de empresas, mas a ideia aqui é trazer problemas que
efetivamente aconteceram no mercado, né, Facchini? Nós tivemos aí alguns casos, um da contaminação das rações, que foi um caso bastante complicado, envolvendo muitas organizações, muitas empresas, e nós não temos esses casos apenas sendo detectados em empresas de pequeno ou médio porte. Nós tivemos também grandes empresas onde esse tipo de coisa aconteceu. Eu gostaria de navegar um pouquinho aí, que você trouxesse os casos para a gente, até para que as pessoas que nos acompanham, quem conhece, consolida o conhecimento, e quem não sabe ainda disso que aconteceu, pelo menos tem uma visão de que houve realmente essa contaminação, e isso é extremamente grave, né? Porque isso pode, inclusive, tirar a vida de pessoas, né? Sem dúvida. Ou de animais, né? Ou de animais. A gente tem alguns casos emblemáticos, né? O último, recém agora, que ainda continua na mídia, porque ele também ainda não foi, vamos dizer assim, completamente dissolvido, né, e resolvido. Esse caso especificamente, ele é um caso típico de rastreabilidade entre elos de cadeia. Então, nós temos um fornecedor primário que fabrica uma determinada substância. Essa substância, eventualmente, teve alguma contaminação ou não foi produzida no nível de pureza necessário, e aí a gente tem derivações dessa substância, poli, mono, e aí etileno, propileno, monoetileno e coisas do tipo, cada um com a sua aplicação, cada um com a sua possibilidade ou não de ingestão e utilização em alimentos. Ela passou por um segundo elo, que não mais de fornecimento primário, secundário, onde que fez uma fração e a distribuição dessa matéria-prima original lá atrás, do primeiro elo da cadeia produtiva, e depois ela foi distribuída para as indústrias de transformação. Virou macarrão, virou comida para cachorro, virou mastigável de cachorro, virou outras coisas, e aconteceu o pior, que foi acabar vitimando aí alguns animais e tudo mais. Quando a gente olha para isso, então a gente fala assim, poxa, então a complexidade da integração da cadeia produtiva, da interoperabilidade dessa cadeia produtiva, de ter uma rastreabilidade, veja, a gente tem elementos que aconteceram lá no primeiro elo e que foram surtindo efeito em inúmeros outros, né? E a gente não necessariamente conseguiu rastrear em alguns elos posteriores à cadeia produtiva primária que aquele processo produtivo não estava em conformidade com a legislação ou com o nível de pureza necessário para a utilização na produção alimentícia. Esse talvez seja o mais emblemático de rastreabilidade, vamos falar assim, entre os elos da cadeia produtiva, e é recém-acontecido. Logo antes disso, em algum tempo atrás, a gente teve um que acabou sendo talvez muito mais grave, porque acabou pegando pessoas, uma empresa muito grande, e acabou queimando a imagem de uma marca, de um produto, de um branding aí, em função de um processo não adequado que foi acontecendo dentro do processo produtivo interno dessa indústria, e que passa por vários elos, desde a preparação da matéria-prima até o processamento final, distribuição, e dentro dela própria não foi capaz de identificar falhas do processo produtivo. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas da época, e existiam gatilhos de medição e de controle do processo que apontassem para determinadas falhas, e eles não apontaram a falha que poderia ter apontado. Ou seja, existia um processo de controle, e esse processo de controle e rastreabilidade não foi o suficiente, né? Então a gente tem essa questão. E você mencionou também, muito bem mencionada, a questão da empresa grande e da empresa pequena, que está mais formalizada e a que ainda nem está tão formalizada. Nós temos um projeto de lei para ser aprovado no Senado, que o governo está levantando agora, que faria a substituição dos fiscais, do CIF, ou fiscais do MAPA, que seria o programa de autocontrole. Então, o governo está nivelando para cima. E aí aqui eu não estou julgando mérito, tá? Se isso é bom, se é ruim, não é, a questão não é nem política, nem a questão de acreditar ou não na legislação ou no novo modelo, porque vai depender muito do nível de fiscalização e seriedade que essa coisa vai ser conduzida. Uhum. Mas o programa de autocontrole vai muito para o caminho da farmacêutica, em que a farmacêutica é responsável pelos elos anteriores. Então, esse programa de autocontrole vai muito na agroindústria, e ela vai forçar o controle dos elos anteriores, muito em função de dificuldade dos próprios fiscais chegarem no elo primário de produção primária do alimento, né? Então, se a gente fosse pensar do lado sério e ortodoxo do conceito, poxa,
nós vamos responsabilizar ainda mais a agroindústria independente do porte. Então, todo mundo vai ter que se capacitar, todo mundo vai ter que vamos dizer assim, aí, se adaptar a um novo formato de controle que não ficar esperando um fiscal vir na porta da sua fábrica ver se você está cumprindo ou não está cumprindo a legislação. Essa é a parte legal. Mas vai demandar bastante fiscalização para que isso ocorra e nos garanta uma segurança boa como consumidores. E aí vem o conceito, né, o Facchini, da gestão de riscos, né? Ou seja, a partir do momento que uma empresa de alimentos, uma farmacêutica, uma de cosméticos, ou seja, todas as empresas, mas nós estamos falando aqui de algumas empresas que têm uma conexão direta com a saúde humana, seja pela pele, seja pela ingestão de alimentos ou de remédios, na realidade, essa responsabilidade por toda a cadeia que a sustenta, né? Ou seja, você tem uma cadeia de valor, você tem um supply chain aí que te abastece. E a partir do momento em que você começa a demandar, exigir das organizações fornecedoras que elas tenham uma habilidade e uma competência para entregar aquilo dentro do especificado. E não é só entregar o produto dentro do especificado, tem outras coisas, né? Você mencionou aí sobre uma grande empresa e, na realidade, um dos problemas que aconteceu com essa grande empresa foi a falta de limpeza adequada ou produto que sobrou ali no equipamento e acabou contaminando um suco, e esse suco foi para o mercado e a situação ficou realmente bastante complicada, assim como foi o caso da ração de cachorro aí que você comentou. Então não dá para brincar com esse tipo de coisa, né? E a gente sabe que, além de nós termos esse tipo de problema, né, o Facchini, nós temos também o problema das fraudes, né? Ou seja, alimentos que muitas vezes não são produzidos por aquela organização, mas que de certa forma vai para o mercado como sendo produzido por ela, né? E também tem o lado dos alimentos vencidos e que muitas vezes também são comercializados dependendo do local de comercialização. Tem como evitar isso, Facchini? Bertalha, eu acho que tem uma frase que você fala massivamente que é a história que a educação transforma, né? É. Então, eu acho que é possível evitar, mas se não tem a boa fé ou não tem a devida formação em fazer o bem, eu acho que dificilmente a gente consegue. Mas nem se tiver um exército de gente fiscalizando, eu acho que é bem difícil a coisa ser evitada se não tiver a boa fé ou se não tiver o conhecimento necessário. Então, enquanto a gente estiver lidando com pessoas que acham que vai tirar o seu benefício em detrimento de outro, dificilmente a gente consegue zerar esse problema. Que interessante. E aí vem um ponto muito bom. Nós temos aqui no canal, a gente tem trabalhado algumas prosas e uma delas é muito conectada a uma ou várias, né? Que são conectadas à gestão humanizada. Ou seja, uma coisa é nós falarmos, tá bom, gestão de riscos, eu olhar toda a minha cadeia e ver eventualmente onde existe uma perspectiva ou uma situação onde pode ter uma debilidade ou uma fraqueza no meu elo, né? E a outra é quando você fala do ser humano e vai depender da educação, o educar para transformar, com a educação vem a transformação, tem a liderança humanizada, a gestão humanizada, e a gestão humanizada não é apenas, e é isso que é importante, né, Facchini, não é apenas olhar para dentro da sua organização e ser bonzinho com todos os funcionários, não é isso. A gestão humanizada também é o meu produto, para que ele serve, o que ele atende no mercado, ele vai satisfazer uma demanda no mercado, ele vai causar um dano, não vai causar um dano, isso também é liderança humanizada. No final das contas, nós passamos pelo ESG, né? Ou seja, meio ambiente, toda a parte do social e a parte da governança. E como é que você enxerga a tecnologia? Você acredita que a tecnologia realmente tem um bom desempenho para auxiliar nesse processo da rastreabilidade, Facchini? Bem, aí nós estamos falando de coisa bastante interessante, lógico que na medida do possível, né? Com o desenvolvimento das tecnologias, que a gente chama aí de tecnologias 4.0, algumas vão se destacar muito fortemente. Então, nós temos lá produtos inteligentes. Então, esses produtos inteligentes, nós estamos falando de produtos com algum tipo de interatividade com a rede e que pode ter interatividade com o humano. Eu vou dar alguns exemplos de coisas que a gente já tem trabalhado, inclusive a gente está desenvolvendo um projeto que foi até aprovado na FINEP recentemente sobre o controle da cadeia produtiva do leite. Esse controle da cadeia produtiva, para você ter uma ideia, ele vai nascer lá num QR Code, num produto leite ou derivado no consumidor,
e ele vai fazer essa integração com computação em nuvem de todos os elos da cadeia produtiva. Formulários de rastreabilidade previamente determinados conforme as instruções normativas, que cada elo vai preencher e vai emitir o seu próprio QR Code e ele vai sendo agregado ao longo do montante da cadeia produtiva, né? Conforme ele vai se aglomerando, frasco, tampa, líquido, matéria-prima A, B, C, você vai fazendo esse processo de controle on-time e ao longo dos elos até chegar na mão do consumidor final. Essa é uma tecnologia. Mas existem tecnologias muito mais avançadas, que a gente já tem até alguns laboratórios em desenvolvimento aqui na região de Campinas, que eu consigo, por exemplo, a partir de um pequeno filamento que seria um sensor impresso num rótulo flexível, por exemplo, ter a geolocalização daquele produto ou ainda a temperatura que aquele produto está. Então vamos pensar, um produto da cadeia refrigerada, que em algum momento perdeu a sua temperatura e pode ter comprometido a qualidade e a integridade daquele produto, aquele sensor já se comunicou por tecnologia de internet das coisas que a temperatura baixou. Um freezer vai ter monitoramento on-time e online com tecnologia de internet das coisas. Então, a gente tem um avanço e uma acessibilidade maior à informação, a dado e à tecnologia que vai nos permitir ter informações reais e verdadeiras e on-time ao longo do processo e da distribuição, e da cadeia de distribuição, até o fim da vida útil desse produto. Então, esse sensor, por exemplo, ele é capaz, a gente viu numa determinada aplicação, até numa empresa que você trabalhou, que é possível de você monitorar a vida desse determinado bem até a sua reciclagem. E aí você via no mapa onde que estavam os bens e esse bem, por exemplo, aglomerado num determinado reciclador. Aí. Então, isso é possível, lógico. Hoje não é tão barato, um frasco de PET, de iogurte de 180 ml, obviamente o sensor vai ser 5, 7, 12, 15 vezes mais caro do que esse frasco e não vai viabilizar. Mas a tecnologia vem avançando nesse sentido. Então, assim, são marcadores que independem da ação humana. Ele vai estar lá registrando se aquilo está dentro ou fora de uma determinada especificação. Isso vai tranquilizando a gente no tempo. Bacana, legal. Meu amigo, nós estamos chegando no final da prosa aqui, nós tocamos em muitos assuntos, né? Temas fantásticos, recall, nós falamos de alguma maneira sobre recolher produtos, rastreabilidade, você falou da reversa aí também. Quer deixar uma mensagem final para o nosso público aqui, Facchini? Quero sim. Eu quero dizer que vou usar a frase do Bertaglia aí, educar para transformar. Eu acho que a gente tem que cada vez mais nos preocupar em olhar a rotulagem, preocupar em olhar a origem e comprar efetivamente produtos e bens que a gente acredita que estejam em conformidade com a legislação e com os nossos princípios aí passando pelas questões de ESG muito bem abordado pelo Bertaglia. Bacana, meu amigo. Gratidão enorme pela sua participação aqui, ô Facchini. Vamos pedir para as pessoas que nos acompanharam para que se inscrevam no canal, acionem o sininho aí para serem notificados, botem um joinha para o Facchini, porque foi uma prosa extremamente interessante. Ao infinito e além, Facchini, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, meu caro. Um abração. Um abraço. Obrigado, Bertaglia. Gratidão enorme pela contribuição. Tchau, tchau. Tchau. Ao infinito e... Amém!